Do seu lado, fala que bom que você está aqui nesta manhã. Olha para a pessoa que está do outro lado, atrás de você. Mostra a sua cara de alegria. Fala que bom que você está aqui nesta manhã. Como é bom poder servir ao Senhor nesta manhã. Não há nada mais prazeroso do que estar na presença de Deus. Queridos, eu só quero, preste atenção rapidinho, eu quero só complementar dois recadinhos aqui da nossa agenda. Você viu aí que a partir dessa semana nós temos o recesso das células. Na verdade, semana que vem será as confraternizações, e nós entraremos em recesso, mas é apenas das células. Nas nossas reuniões aqui na igreja, tanto nas quartas-feiras de oração e os nossos cultos aos domingos pela manhã continuarão normal. Então você venha participar, mesmo no fim de semana de Natal, mesmo no fim de semana do Ano Novo. Nós teremos o nosso culto normal às 10 horas da manhã, né? Nós queremos fazer um pouco mais rápido esses dois cultos, mas nós vamos ter os nossos cultos normais pela manhã, tanto no dia 26 quanto no dia 2, né, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas nós teremos os nossos cultos normais, ok? E essa semana nós vamos estar fazendo uma ação no comércio da nossa cidade. Nós vamos estar entre segunda e terça, nós estamos ainda ajustando alguns detalhes de última hora, mas nós vamos estar fazendo uma ação. Você foi desafiado na sua célula a dar uma oferta de amor para nós fazermos esta ação. Então procure, se você ainda não falou com o seu líder de célula, fale com ele ainda hoje, para que nós possamos nos mobilizar para fazer esta ação. Nós queremos abençoar aquelas pessoas que trabalham até as 10 da noite, né? Agora, no final de ano, é comum o comércio e as lojas esticarem até as 10 da noite, e nós queremos fazer uma ação para amar e servir essas pessoas que trabalham neste horário no comércio. Então, você que puder ofertar, né, contribuir com algo, procure o seu líder de célula ainda hoje, para que a gente possa dar encaminhamento, né, a gente continuar para fazer esta ação, ok? Eu quero hoje trazer algo ao teu coração. O título da minha mensagem nesta manhã é Como Viver o Melhor de Deus. Como viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós estamos caminhando para o fim de 2021, um ano cheio de emoções, na verdade, um ano intenso, um ano cheio de desafios, um ano onde Deus esticou a nossa fé, um ano repleto de desafios. Talvez, eu fiz uma dinâmica aqui com os líderes no meio da semana, pedindo para resumir o seu ano em uma palavra. Mas talvez este ano seja até difícil você resumir em uma única palavra o tanto de coisa que aconteceu, o tanto de desafios. É claro que nós sempre projetamos algo todos os anos, mas este ano ainda foi mais desafiador, porque no começo de 2021, nós não tínhamos perspectiva do que poderia acontecer este ano. Ainda estávamos no meio de uma pandemia, ainda estávamos, numa situação bem complicada, onde não era possível nós traçarmos muito os nossos planos, as nossas metas, os nossos objetivos. Ficava um pouco mais difícil, porque você não sabia, ainda estava, fica em casa, fecha tudo, ainda não sabia se iria melhorar ou não. Quando parecia que estava melhorando, de repente fechou tudo de novo, e parece que uma onda de desânimo veio sobre as pessoas. Enfim, um ano cheio de emoções, onde Deus esticou a nossa fé, as nossas emoções assim de altos e baixos, de tantos acontecimentos. Mas eu creio que o que nós vivemos em 2021 foi para nos preparar, para nos projetar, para realinhar o nosso coração, para ajustar a nossa vida, para nós vivermos 2022 de uma maneira surpreendente. Eu creio que aquilo que nós vivemos em 2021
foi para preparar o nosso coração, para preparar a nossa vida, para nós vivermos o melhor de Deus em 2022. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. E eu quero te animar nesta manhã. Talvez você esteja meio desacreditado que algo de bom possa acontecer. Talvez você esteja meio desacreditado de ver tantas coisas que aconteceram. Talvez de tantas situações, talvez a perda de alguém, talvez uma questão, seja uma questão financeira, uma questão familiar, talvez coisas que aconteceram na sua vida, que te desanimou este ano e você não consegue olhar para o futuro com uma perspectiva de que algo vai melhorar. Mas eu quero dizer nesta manhã que Deus ainda tem coisas boas para a sua vida, Deus ainda tem o melhor dele para você. Sabe, queridos, por que eu acredito nisso? Porque eu quero te dizer nesta manhã que o Deus que nos faz andar no vale da sombra da morte, quando nós vemos lá no Salmo 23, o salmista dizendo que Deus nos faz andar no vale da sombra da morte, é o mesmo Deus que nos faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. É o mesmo Deus que disse que a bondade e a fidelidade dele nos acompanharão todos os dias. O Deus que disse que passaríamos por lutas, é o mesmo Deus que disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o mesmo Deus que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pode deixar o slide 1. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, queridos, o Deus que diz em Salmos que por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, é o mesmo Deus que diz: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso anima o teu coração? Você pode dar um amém? Se você crê nisso, você pode dar um amém? Você pode ajudar o pastor nessa manhã? Se Deus estiver falando ao teu coração, ajuda o pastor, anima o pastor. Sabe, queridos, porque nós estamos falando de um ano complicadíssimo. Estamos falando de um ano onde talvez os nossos relacionamentos familiares precisou de ajuste. Estamos falando de um ano que talvez as nossas finanças precisaram ou estão precisando passar por um ajuste. Estamos falando de um ano onde o nosso coração precisou e ainda talvez esteja precisando passar por um ajuste para que nós possamos viver o melhor de Deus. Então são o mesmo Deus que diz que nós enfrentaremos dificuldades, o mesmo Deus que falou que nós andaríamos no vale da sombra da morte, o mesmo Deus que diz que tantas coisas iriam acontecer, e o problema é que muitas vezes nós nos apegamos a essas falas de Deus, quando nós temos que entender, sim, passaremos por isso, mas também podemos crer que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque é o mesmo Deus que diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Sabe, queridos, sabe por que eu acredito que nós podemos viver o melhor de Deus nas nossas vidas? Sabe por que eu acredito que 2022 nós podemos viver o melhor de Deus nas nossas vidas? Porque Deus diz na sua palavra que nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos olhar com fé em dias melhores, em coisas melhores através da nossa fé e não nos nossos olhos naturais, não aquilo que está à nossa frente. Sabe, porque a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está no sistema político. A nossa esperança não está no sistema econômico, nas finanças. Se formos falar naturalmente, entraremos talvez em 2023, num dos anos políticos mais difíceis da era do Brasil.
Talvez 2023 será um ano o mais complicado de todos, naturalmente falando. Mas se nós olharmos pela fé, nós podemos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Se nós olharmos pela fé, nós podemos viver o melhor de Deus, porque a nossa esperança não está em pessoas. A nossa esperança não está em presidente A ou presidente B. A nossa esperança não está em prefeito A ou prefeito B. A nossa esperança não está em deputados, senadores, governadores, enfim. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança está em Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Cristo é a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. É para Ele que nós temos que olhar, é para Ele que nós temos que ver as coisas acontecerem, porque tudo é por Ele e para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Nós não podemos ser movidos aos nossos olhos carnais, ao olhar o que está acontecendo no nosso dia a dia. Nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais. Nós temos que voltar o nosso coração ao Senhor, os nossos olhos ao Senhor, e pela fé enxergar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero te animar, porque 2021 ainda não acabou. Ainda temos alguns dias pela frente, e talvez que muitas coisas podem acontecer na minha e na sua vida. Muitas coisas Deus ainda pode fazer, porque Deus Ele pode fazer o de repente dele, num estralar de dedos. E o de repente tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Nós podemos viver o melhor do Senhor. E eu estava meditando sobre a mensagem desta manhã, e o Espírito Santo me fez lembrar de uma canção que nós cantamos aqui na igreja. Depois nós vamos cantar ela no final. Uma canção, e quando eu estava cantando o refrão desta canção, não vou cantar aqui para vocês, porque senão vocês vão querer que eu dirija o louvor também, e não vai dar certo. Deixa eu como pastor, que está tudo bem. Né? Então, no refrão desta canção, aquela canção que diz te conhecer, te escolher como meu melhor amigo, me entregar e viver a tua vontade. Eu pude ver 4 práticas, 4 passos para que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. 4 passos para que se nós aplicarmos na nossa vida diária, nós viveremos os melhores dias da nossa vida. Viveremos os nossos dias dentro do nosso propósito, dentro daquilo na qual Deus nos criou. Viveremos não apenas para passar o tempo, mas entendendo o motivo para o qual Deus nos criou. E o que nos leva a viver com esperança todos os dias. Então eu quero nesta manhã compartilhar com você sobre 4 passos em como nós podemos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Como nós podemos nos preparar para viver o melhor de Deus em 2022. Para viver de forma sobrenatural, de enxergar pela fé aquilo que Ele tem preparado para nós. Se vocês têm aí como anotar, se você tem aí como no bloco de notas do seu celular ou um caderno, eu quero te desafiar a anotar esses passos. Nós fizemos os slides para que você acompanhe, porque, queridos, o desejo do meu coração é que não fique apenas aquilo que eu vou ministrar nesta manhã, que não seja apenas um sermão do domingo, onde você vem, ouve e vai embora, mas que seja algo prático na sua vida, para que na segunda-feira você possa viver, você possa colocar em prática aquilo que Deus está falando ao teu coração. Então, o primeiro passo, como diz na canção, te escolher. Então, o primeiro passo é: escolha o caminho que você quer seguir. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida, escolha o caminho que você quer seguir. Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14, que diz assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho, mas a porta para a vida é estreita, o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Sabe, queridos, se nós queremos viver o melhor de Deus para as nossas vidas, a primeira coisa que precisamos fazer é escolher qual caminho nós seguiremos.
é escolher qual é o caminho que nós seguiremos. Porque não tem como viver um caminho, não tem como querer ter as bênçãos de um caminho e viver no outro. Não tem como querer ser cristão, mas andar com uma vida que não reflete a Cristo. Não tem como nós nos dividirmos entre dois caminhos. Ou escolhemos o caminho mais largo, onde tudo é mais fácil, onde você não precisa enfrentar os seus medos, onde você não precisa se dar de encontro com as suas falhas, com as suas dificuldades, onde você pode fazer, você pode colocar a sujeira debaixo do tapete, que não tem nenhum problema, onde a hipocrisia e a religiosidade reina. Você pode escolher este caminho. Você é livre, nós temos o livre-arbítrio, você é livre para escolher o caminho mais largo, o caminho onde você pode colocar ali a sujeira, querer tapar o sol com a peneira. Você pode ali escolher este caminho que vai ali onde a religiosidade toma conta. Você pode escolher este caminho onde você se diz cristão, mas no seu dia a dia você não expressa Cristo. É a sua escolha, é o seu direito. Mas não tem como escolher este caminho e querer viver Cristo. Porque são caminhos distintos, são caminhos diferentes, são caminhos diferentes, onde um não tem nada a ver com o outro. Porque o outro caminho, ele vai exigir tudo ao contrário daquilo que está à disposição no primeiro caminho. No outro caminho, no caminho da porta estreita, é um caminho que exige renúncia, exige posicionamento, exige escolha, exige em realinhar o nosso coração, exige uma postura da nossa parte, exige escolhas a serem feitas. É um caminho que nos leva à vida, mas o outro caminho que nos leva à destruição. E aí nós precisamos escolher. Se nós queremos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, nós precisamos escolher qual caminho vamos seguir. Se nós queremos escolher o caminho que nos leva à vida, e a minha oração nesta manhã é para que você escolha este caminho, algumas bagagens precisam ser deixadas fora. Algumas coisas não vão passar por esta porta estreita. Algumas coisas não vai ser possível levar por este caminho. Algumas coisas você vai precisar deixar para trás. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Talvez, de uma maneira prática, o que você precisa abandonar em 2021 para você viver o melhor de Deus em 2022? Talvez alguma postura que deva mudar, talvez algum posicionamento que você precisa ter, talvez algum comportamento que você precisa mudar, algum vício, liberar o perdão. O que você precisa, quais as bagagens que você precisa deixar para trás? Quais as bagagens que você precisa deixar de lado, que você precisa renunciar, que você precisa tomar uma escolha, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida, para que você possa viver o melhor do Senhor na sua vida. Você se lembra de Elias e os profetas de Baal? Você se lembra lá no capítulo 1 de Reis, 1 Reis capítulo 18? Você se lembra da história de Elias quando ele desafia os profetas de Baal? Mas aqui eu não quero entrar na questão do desafio aos profetas, onde Deus responde com fogo e tudo mais. Mas eu quero trazer, dentro deste contexto, eu quero trazer o que acontece antes de Elias desafiar os profetas. O povo naquela época estava dividido. O povo naquela época estava deixando a religiosidade tomar conta, a hipocrisia tomar conta. Eles estavam adorando falsos deuses. Eles deixaram a iniquidade tomar conta da nação. E por causa dessa iniquidade, durante 3 anos, não houve chuva sobre a terra. Não houve uma gota de água sobre a terra, nem a chuva que caía do céu, e nem o orvalho
que caía, que regava a terra, não houve nada. Qual a consequência disso? 3 anos de uma plantação sem água nenhuma, não sai nada. Numa seca, você não tem alimento, você não tem os recursos. E começou a faltar os recursos, começou a faltar os alimentos, começou a faltar comida, as pessoas começaram a ter necessidade, as pessoas começaram a passar fome. Então Elias vem de encontro ao rei Acabe, e ele fala para o rei: olha, chama todo o povo. Deus está dizendo que vai mandar água, mas chama todo o povo ao pé do Monte Carmelo. E Elias, diante do povo, ele desafia o povo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias confronta aquela nação, e ele diz: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar divididos entre 2 caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O que Elias estava dizendo? Olha, se Deus é Deus, então vivam uma vida para Deus. Mas se Deus é Baal, ou se Baal é Deus, então se entregue a Ele totalmente. Não tem como você viver uma vida de adoração a Baal e adoração a Deus, não dá liga, porque um Deus é falso e outro Deus é verdadeiro. Sabe, queridos, Elias confronta aquela nação. Elias diz para aquela nação: olha, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam escolher por onde vocês vão andar. Vocês precisam decidir quem vai ser o Deus que vai guiar a vida de vocês. Elias está confrontando duramente aquela nação. E eu creio, queridos, que Deus, com muito amor, está nos confrontando nesta manhã em qual é o caminho que nós iremos seguir. Qual é a decisão, qual é a escolha que nós precisamos fazer? Qual é a escolha, qual é o caminho que nós vamos seguir? Se Deus é Deus, então talvez algumas práticas da nossa vida precisam ser deixadas para trás. Se Deus é Deus, nós precisamos abandonar algumas bagagens da nossa vida. Precisamos liberar perdão, precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos observar as nossas escolhas, precisamos nos posicionar diante de caminhos que se abrem à nossa frente. Qual o caminho que você irá seguir em 2022? Se o seu caminho é Cristo, quais as decisões que você precisa tomar hoje para seguir o caminho de Cristo? Quais as decisões que você precisa tomar na sua vida? Segundo passo para viver o melhor de Deus: se entregue totalmente. Se entregue totalmente. Salmo 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Sabe, queridos, se Cristo é o caminho que você escolheu para viver, então você precisa se entregar totalmente a Ele, deixar Ele dirigir a sua vida, confiar nele, descansar que Ele tem o melhor para você e para a sua família, confiar naquilo que Ele tem para você, confiar nos caminhos dEle, confiar nas decisões que Deus tem para você, naquilo que Deus tem separado para você. O problema é que nós queremos o melhor de Deus para as nossas vidas, mas nós não deixamos as nossas vidas na mão de Deus. Nós sempre puxamos de volta. A gente ora: Senhor, o meu coração é teu. Senhor, a minha família é tua. Senhor, a minha vida te pertence. E você vem aqui naquele momento de adoração e você se entrega ao Senhor, você se derrama ao Senhor, você faz a oração: Senhor, a minha vida é tua, ok. Quando você sai da porta para fora, você fala: Deus, lá dentro a minha vida é tua, mas agora daqui que eu preciso viver a minha vida, a partir daqui para fora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós queremos viver o melhor de Deus, queremos nos entregar a Ele somente quando nos convém, e não quando realmente precisa. A gente sempre pega de volta. A gente ora e fala: Senhor, se o Senhor responder a minha oração, eu vou fazer isso.
Senhor, se o Senhor abrir esta porta, eu vou entrar por ela. Aí Deus responde a oração, Deus faz, você fala, então Deus, é o seguinte, é que agora mudou a situação, eu acho que eu fiz a oração errada, então agora eu preciso tomar conta aqui, porque é meu marido, porque é meu filho, porque é minha esposa, porque é isso, é porque é aquilo. A gente fica puxando de volta. Mas querido, se você quer viver uma vida plena no Senhor, desfrutar das promessas de Deus para a sua vida, você precisa se entregar totalmente a Ele. Você precisa entregar as suas vontades, as suas emoções, entregar a sua família, as suas finanças, entregar a Ele. Pois só assim, vivendo para Ele, que nós podemos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Enquanto houver divisão no nosso coração, enquanto houver o nosso eu querendo reinar, Deus não pode reinar, Deus não pode fazer. Nós precisamos nos entregar totalmente. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aqui as falas de Jesus pesam, né? Qualquer um que não renunciar tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Entregar-se totalmente a Deus é renunciar o direito das nossas coisas e das nossas conquistas, entendendo que Ele é o dono de todas as coisas. Mas pastor, então eu preciso ter uma vida pobre e miserável? Não, não é essa a questão. Porque se você não ter Deus como o caminho a seguir, sim, você será uma pessoa pobre e miserável de espírito. Até mesmo porque Deus na sua palavra, Ele nos promete em nos abençoar, nos sustentar. Então não tem a ver, não condiz achar que nós temos que deixar tudo para trás, no sentido, então eu não posso ter nada para seguir a Cristo. Então que incoerência é essa que a Bíblia fala que Deus nos abençoa, que Deus supre as nossas necessidades, que Deus tem o prazer de nos abençoar. Então não é por aí. Mas o que Deus quer dizer em relação a renunciar é a questão do nosso coração. Porque se o nosso coração estiver nas nossas riquezas, se o nosso coração estiver nos nossos bens pessoais, nas nossas conquistas, aí sim nós precisamos renunciar. Porque Deus, Ele quer o nosso coração, Ele quer ser o centro da nossa vida. Você lembra da história do jovem rico? Quero ler com você Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. O texto diz, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha que crente, ele vê Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha, ele se prostra, e ele fala, mestre, tu és bom, o que eu faço para herdar a vida eterna? Senhor, eu estou aqui na tua presença, o que eu preciso fazer para que eu possa viver, o que eu preciso fazer, eu estou aqui, Senhor, toma meu coração, toma minha vida, o que eu preciso fazer agora, Senhor? E aí Jesus responde, porque você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Aí Jesus já começa a entortar o cara, ele fala, cara, olha, é o seguinte, ninguém é bom a não ser Deus, a não ser Deus. E ele continua dizendo, olha, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem, ele declara, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha que cristão, olha que crente, seguia, obedecia a palavra de Deus, obedecia os mandamentos, desde a sua adolescência, ele ia na igreja, desde a sua adolescência, ele estava lá todo culto, toda a célula, ele estava lá levantando as suas mãos, ele estava lá com a sua Bíblia debaixo do braço, sabia de tudo. Mas Jesus vira para ele, Jesus olha para ele, e com o olhar de Jesus,
aquele cara se sente amado. Aquele cara se fica constrangido com o amor de Jesus. Mas em amor, Jesus olha no olho daquele cara e ele fala: mas falta-lhe uma coisa. Falta uma coisa. Vá, venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas diante disso, aquele homem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Note que o confronto de Jesus não foi porque aquele homem era rico, porque ele tinha o dinheiro, não era o problema o dinheiro em si. Mas o confronto de Jesus era porque o amor que movia aquele homem estava no dinheiro, estava nos seus bens pessoais. E ele não estava disposto em abrir mão daquilo para viver uma vida completa, de total rendição ao Senhor. Sabe, queridos, o que talvez nós precisamos, o que Deus quer nos levar a pensar nesta manhã é: o que falta você entregar a Ele para viver uma vida completa no Senhor? Jesus queria trabalhar o coração daquele cara. Como eu disse, não era uma questão financeira, mas era o coração. Porque depois, se nós vemos em Atos, a igreja era uma igreja, havia muitas pessoas ricas, de grandes posses, que doaram seus bens e ainda continuaram a ter fartura. Vemos o caso de Zaqueu. A Bíblia não fala que Zaqueu ficou pobre, a Bíblia fala que Zaqueu repartiu metade dos seus bens, que ele restituiu às pessoas, mas que ele continuou tendo suas posses, ele continuou tendo seu sustento. O que Jesus estava confrontando aquele homem era: cara, é o seguinte, o que está faltando para você é o teu coração estar no lugar certo, porque hoje o teu coração está voltado para as suas finanças. O teu coração hoje está voltado ao dinheiro, e quando o dinheiro é o seu Deus, eu não consigo reinar. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele cara. Muitas vezes nós queremos a bênção do rei, nós queremos tudo o que o reino tem, aquilo que o rei tem para as nossas vidas, nós queremos desfrutar daquele banquete que o rei tem para nós, mas nós não queremos nos dispor ou viver o que precisa, o que aquele rei pede. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós não nos entregamos totalmente, fala: Senhor, a minha família é tua, mas o meu coração hoje não é não. Senhor, os meus filhos são teus, a minha casa é tua, a minha família é tua, mas Senhor, meu bolso continua sendo meu. Não vou ser fiel no dízimo, não vou ser ofertante, eu acho que isso é errado, eu acho que isso não precisa, é o meu dinheiro, é eu que vou viver, é eu que conquistei, é eu que trabalhei. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O nosso coração não está voltado para a essência. Nós não entregamos a nossa vida por completo. Nós estamos vivendo hoje na era do streaming. Você pode perceber que os canais de televisão estão diminuindo as suas audiências. Não é só por causa das suas ideologias, como nós temos visto. Em nome de Jesus, vai falir. Mas enfim, não é por uma questão de ideologia, mas é por causa da segmentação. Hoje é tudo segmentado. Hoje os filmes, você tem lá diversas plataformas para você escolher qual é a que melhor encaixa no seu gosto. As músicas, você não anda mais com uma, vou falar aqui algo que é bem conhecido para você, né? Com uma fita cassete para ouvir no seu Walkman. Não é verdade? Tem gente que nem sabe o que é isso, mas tem muita gente que se ligou, sabe, né? Mas você não escolhe lá, você não anda mais com aquela bolsinha cheia de CD para você poder ouvir as suas músicas. Hoje você escolhe qual é o aplicativo lá que mais adequa às suas necessidades e ouve as suas músicas de forma online. Hoje você se preocupa mais em ter um acesso à internet do que comprar em CD, comprar um pendrive que seja.
Porque hoje está tudo ali na sua mão, você escolhe o que você quer. E o problema é que essa separação daquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim, nós queremos levar para a vida com Deus. Falar, Deus, é o seguinte, essa repartição aqui da minha vida, esse lado aqui, eu vou dar para ti. Mas este lado aqui, Senhor, eu quero ficar com esse daqui porque é melhor, eu não vou te dar. Você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Se entregue totalmente. Se entregue totalmente a Ele. Se entregue totalmente. Aqui aquele jovem rico, poderemos trocar, ao invés daquele jovem ser rico, ele ser um homem bem-sucedido, ou ser alguém popular, ou ser alguém com uma boa família, alguém com valores, talvez um cara muito inteligente, a autossatisfação, o prazer, enfim. Deus está dizendo nessa manhã, se entregue totalmente. Para viver o meu melhor, você precisa se entregar totalmente. O que você precisa entregar ao Senhor nesta manhã, para viver uma vida completa no Senhor? Será que são as suas emoções? Será que você precisa colocar as suas emoções, entender, deixar a sua ansiedade diante de Deus? Será que você precisa colocar as suas emoções diante de Deus, entendendo que Deus supre, Deus é aquele que faz, ou a sua família? Ou talvez você precisa deixar o seu passado diante de Deus, entendendo que Cristo já te perdoou, que Cristo morreu numa cruz por causa dos seus pecados e das suas iniquidades. Basta agora você viver numa novidade de vida, mas entregar o seu passado a Ele, entregar os seus vícios, as suas vontades, as suas finanças ao Senhor. O que você precisa entregar ao Senhor nessa manhã, para viver uma vida completa, para se entregar completamente? Qual é a área do seu coração que você ainda não abriu para o Senhor? Qual é a área do seu coração que ainda você não se entregou totalmente ao Senhor? Qual é a área que você tem tido dificuldade para se entregar ao Senhor? Se entregue completamente a Ele. Terceiro passo, conheça-o cada vez mais. Conheça-o cada vez mais. Filipenses capítulo 3 diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Tornando-me como Ele em sua morte. Mas eu quero destacar aqui o início. Quero conhecer a Cristo. Paulo está dizendo, olha, quero conhecer a Cristo. Depois ele continua dizendo que não que ele tenha vivido tudo, mas que ele procede para o alvo, que é Cristo Jesus. Mas Paulo destaca, ele diz, olha, eu quero conhecer a Cristo. Sabe, queridos, o alvo da nossa vida precisa ser conhecer a Cristo. Pois só podemos refletir aquilo que conhecemos. Tenho ministrado essas últimas semanas sobre refletir Cristo, sobre o nosso caráter, refletir o caráter de Cristo, as nossas atitudes refletirem quem Cristo é, né? O nosso coração refletir Cristo, mas nós só podemos refletir aquilo que nós conhecemos, aquilo que é possível ver, aquilo que está à nossa frente. Você só consegue, para a gente entender melhor, você só consegue refletir a sua imagem se você estiver diante de um espelho. Se você não estiver diante de um espelho, você não consegue, ou algo que reflita, você não consegue ver você mesmo. Talvez você pode olhar, ver o seu corpo, as suas pernas, o seu braço, mas você não consegue olhar os seus olhos. Você não consegue olhar, o teu olho esquerdo não consegue ver o direito, e o direito não consegue ver o esquerdo. Você só consegue ver, ou você não consegue ver os seus cabelos. No meu caso, nem cabelo, né? Não dá para ver. A não ser que eu esteja diante de um espelho, em algo que reflita a minha imagem. Então eu só posso refletir a Cristo se eu estiver diante
dele. E como eu estou diante de Cristo? Quando eu o conheço, quando eu conheço quem ele é, quando eu conheço qual é o seu caráter, quando eu conheço como ele fez para amar, como que eu faço para amar como Cristo amou, como eu obedeço como Cristo obedeceu, quando eu coloco em prática na minha vida aquilo que a palavra diz que eu tenho que praticar. Aqui a palavra conhecer, ela vem do grego, sei lá como que fala, gnosco, sei lá como que fala essa palavra, mas ela vem de conhecer pela experiência e perceber pelos sentidos. Sabe qual é o tipo de conhecimento que Paulo está dizendo aqui quando ele fala de conhecer Cristo? Talvez as mulheres vão entender um pouco mais. Mas sabe aquela amiga que só de olhar para você, ela já te define como foi o seu dia, como está o seu humor, o que aconteceu, porque ela te conhece? Ela sabe pela sua expressão que você não está bem, e que para essa sua amiga você não consegue disfarçar o que você está sentindo. É ou não é, mulherada? Não tem isso? Você não tem uma amiga assim, que te conhece só de olhar? É esse conhecer que Paulo está falando, de conhecer pela experiência, de perceber pelos sentidos. Homens, a sua esposa provavelmente te conhece, só pela sua reação. Ela sabe o dia que ela pode chegar em você e falar: amor, libera o cartãozinho de crédito aí, estou precisando comprar umas roupinhas, preciso dar uma voltinha, desestressar um pouco nas lojas e tal. Sabe, queridos, conhecer a Cristo de uma maneira íntima, conhecimento de primeira mão por meio de uma relação direta com o objeto de conhecimento. Ou seja, obter um conhecimento de primeira mão por meio de uma relação direta e íntima com o Senhor. Descobrir na própria fonte quem Ele é. Descobrir com o próprio Cristo quem Ele é. Descobrir como Ele reage às circunstâncias da vida. Descobrir qual é a reação dele quando alguma coisa não dá certo. Ouvir do próprio Senhor o que Ele espera de nós. Nos aprofundarmos para conhecer Cristo. E para conhecer Cristo é necessário ler a palavra. Porque tudo já está nos revelado. Quem Ele é, o seu caráter, o que devemos fazer. João capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Conhecer Cristo, conhecer o Senhor, ter experiências com Ele. Sabe, queridos, eu quero ser bem direto nesta manhã. Não estacione a sua vida com Deus. Mantenha a sua vida em movimento. Leia diariamente a palavra do Senhor. Permita Ele tocar no teu coração. Coloque em prática aquilo que Ele te orienta. Coloque em prática aquilo que está na palavra de Deus. Busque as suas experiências com o Senhor. Não somente nos ambientes de reunião, nos ambientes de adoração, mas no seu dia a dia. Peça para o Senhor te marcar. Peça para o Senhor para que Ele possa se revelar a você no seu dia a dia. Sabe por que muitas vezes nós nos desanimamos diante das circunstâncias? Porque nós não temos uma revelação de quem Cristo é no nosso dia a dia. Nós queremos viver de experiência de domingo em domingo. Mas quando nós podemos viver de experiência todos os dias da nossa vida? Conhecer Cristo, conhecer quem Ele é. Os meses de setembro e outubro, para mim, neste ano, foram os meses mais desafiadores de 2021. Foram meses bem complicados, uma junção de muitas coisas que aconteceram. E quando eu estava no ápice desses dias,
aquela junção de diversas coisas acontecendo, problemas, e toda aquela situação mexendo com as minhas emoções. E naquele ápice eu me lembro de um dia que eu cheguei para o Senhor e falei: Senhor, é o seguinte, eu não quero viver das experiências que os meus pais viveram. Eu não quero viver das experiências que outras pessoas viveram. Essas experiências que eles viveram foram boas, me servem de testemunhos, fortalecem a minha fé, mas, Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero viver das minhas próprias experiências com o Senhor. Eu quero ser marcado por Ti. Eu quero poder olhar para aquela situação e falar: olha, Deus falou comigo nessa situação, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu falei: Senhor, a minha oração é para que os meus olhos possam ver aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou enxergando. Então, a partir daquele momento, eu me dediquei a buscar mais o Senhor, a conhecer mais o Senhor, a me entregar, a me consagrar a Ele, a buscar a Ele, a estar neste lugar. E, queridos, o que eu tenho experimentado nesses últimos 3 meses, outubro, novembro, agora dezembro, o que eu tenho experimentado, eu posso dizer que eu estou vivendo em Deus com as minhas próprias experiências. Eu tenho visto portas se abrirem que antes não se abriam. Eu tenho visto coisas acontecerem que antes não aconteciam. Eu tenho experimentado pequenas coisas no meu dia a dia, que eu posso dizer: essas são as minhas experiências com o Senhor, que estão marcando a minha vida, que estão marcando o meu coração, que tem me animado a viver o melhor de Deus, daquilo que vem pela frente. Outro dia eu estava conversando com a Letícia, a gente conversando sobre 2022, e ela falou: André, eu não estou conseguindo ver 2022 como você está falando. Mas eu disse a ela, e eu falei: olha, nós só podemos ver se nós olharmos com os olhos da fé. Porque naturalmente muita coisa aconteceu para nos desgastar, muita coisa aconteceu para nos desanimar, mas aconteceu algo maior, que é capaz de cobrir todas essas coisas, que é Cristo Jesus que se entregou naquela cruz, nos dando a certeza da vitória, nos dando a certeza da salvação, nos dando a certeza que dias melhores virão, porque os nossos dias melhores não estão relacionados ao momento que nós estamos vivendo, mas os nossos dias melhores estão relacionados à eternidade que Cristo tem para mim e para você. Então nós precisamos nos desfocar dos olhos naturais, precisamos nos desfocar dos acontecimentos naturais para ver a eternidade, aquilo que Cristo tem. Porque, queridos, o que move a nossa vida não é o que vai acontecer em 2022 com a nossa família, mas o que move a nossa vida é o que eu vou fazer em 2022 para que o reino de Deus seja estabelecido, para que a eternidade chegue, para que possamos viver uma vez por todas com Ele na eternidade. Qual é a minha parte? O que eu vou fazer para ver uma situação melhor? Aí eu preciso voltar para a palavra de Deus, conhecer quem Deus é, ter experiências com Ele, buscar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Preciso me entregar a Ele, preciso entregar o meu coração a Ele, me entregar totalmente a Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Na nova versão transformadora diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, diz o Senhor. Deus está disponível, o melhor dele está disponível. Depende de nós se nós vamos acessar o melhor dele. Depende de nós se nós vamos acessar quem Ele é e o que Ele tem para as nossas vidas. E para acessar a isso, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Nós precisamos sair do lugar de comodismo, sair do lugar de conforto e ir para conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E por último, ouça a voz de Deus.
Salmo 29, versículo 3 ao versículo 5 diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Sabe, queridos, após nós escolhermos o nosso caminho, o caminho que iremos seguir, nos entregarmos totalmente a Ele e conhecê-lo, então nós podemos ouvir a sua voz. E a certeza de que dias melhores virão, ou a certeza de qual é o caminho que nós temos que ir, é quando nós ouvimos a sua voz. Mas para ouvir a sua voz, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos saber como é a sua voz, porque nós estamos vivendo dias onde muitas vozes têm se levantado, onde as vozes da sociedade têm se levantado para querer dizer que a ideologia de gênero é a melhor, para querer dizer que o aborto é o melhor. Nós estamos vivendo dias onde a voz da mídia tem se levantado como nunca antes, em querer destruir a família. Nós temos ouvido vozes de Satanás, a voz da internet, o pode ou não pode, a voz da religiosidade, assim, mas isso aqui pode, isso aqui não pode, mas isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, quando nós temos que ouvir a voz de Deus. E essas muitas vozes tentam nos distrair, essas muitas vozes tentam nos tirar do propósito que Deus tem para as nossas vidas, tentam fazer-nos parar, tentam nos fazer desanimar. Essas muitas vozes tentam nos atrapalhar. Então nós precisamos ouvir a voz que é inconfundível. Mas nós só conseguimos reconhecer a voz inconfundível se nós o conhecermos. O X da questão aqui, queridos, é que se nós queremos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O problema é que muitas vezes nós achamos que ouvir a voz de Deus é orar, é somente orar por aquilo que precisamos. Você precisa de uma porta de emprego. E aí você fala: Senhor, eu preciso dessa porta, abre a porta para mim. Aí acontece alguma coisa, você vai lá e entra naquela porta. Aí passa-se alguns dias, dá tudo errado, você fala: mas Deus, eu orei. Mas a pergunta é: você ouviu a resposta de Deus? Sabe, queridos, nós temos muito costume de, eu já aconselhei muitas pessoas, e ao falar com as pessoas falam: pastor, é isso, aquilo e tal. Eu falei: legal, vamos orar, vamos buscar a Deus. Não, pastor, eu orei, Deus falou comigo, eu vou fazer. Aí eu perguntava: tá, mas então o que Deus falou com você? Aí a pessoa: não sei. Como tenho a certeza de ouvir a voz de Deus, mas não sei qual é a resposta? Como achar que, não, mas eu orei, eu pedi ao Senhor, ok, precisamos fazer isso, é necessário, mas precisamos entender que a oração é a parte inicial de um diálogo, porque um diálogo precisa eu falar, mas eu também preciso ouvir. E muitas vezes nós queremos ficar apenas no falar, e nós não queremos ouvir. E o segredo de viver o melhor de Deus nas nossas vidas é saber ouvir. Até mesmo porque você tem uma boca, mas você tem 2 ouvidos, para que você possa ouvir melhor. Mas pastor, Deus não responde. Espera. Mas pastor, não conseguindo ouvir a voz de Deus. Então vai conhecer como que Deus fala. Vai buscar como que Deus fala. Vai procurar conhecer como que Deus fala. Qual é a maneira que Deus fala. Porque a de Deus fala de diversas formas. Mas pastor, eu orei. Ok, precisa disso. Precisamos orar, porque se não orar também não tem como ouvir Deus.
Mas orar não significa que nós estamos ouvindo Deus. Orar significa que nós estamos nos apresentando a Deus. Quem aqui ora e fica 5 minutos esperando para ouvir Deus? A maioria das vezes a nossa oração, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ó Deus, agora preciso ir e tal. Na hora que Deus vai, então, bum, já foi, já era, já escolheu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós queremos que Deus abra as portas, mas não estamos dispostos a ouvir o que Ele tem. Nós não esperamos para ouvir o que Ele tem. João capítulo 10, versículo 27. Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus está intimamente ligado em conhecer a Deus. Eu só posso ouvir se eu conhecer. Eu só posso ouvir se eu souber quem Ele é. Eu só posso ouvir se eu souber como Ele fala. Eu só posso ouvir se eu me dispor a conhecer cada vez mais. Ouvir a voz de Deus é fundamental para os dias que nós estamos vivendo. E eu quero concluir nesta manhã. Sabe, queridos, eu creio que o que nós vivemos em 2021 foi de alguma maneira para nos preparar, para nos projetar para aquilo que Ele tem para nós, para 2022. Deus esticou a nossa fé, sim. Deus nos alinhou, Deus nos preparou, Deus nos ajustou para vivermos aquilo que Ele tem para nós.